bem-vindos à 10ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E nesse episódio nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, né? O médico oftalmologista dentro de uma estrutura maior, de um hospital maior, de uma rede de hospitais, bem dizer, né? E para isso a gente está aqui com a doutora Mirna Serapião. Eu vou ler aqui um pouquinho, que é extenso o currículo da doutora Mirna. Mas hoje a Mirna, ela é diretora médica nacional da rede Vision One. Ela tem doutorado em medicina pela Unifesp, pós-doutorado na Itália, né, Università Campo Biomédico de Roma, MBA executivo em gestão em saúde pelo Instituto Israelita de Ensino, Pesquisa Albert Einstein. Ela é ex-chefe do setor de doenças externas da Escola Paulista e preceptora do curso de residência em oftalmologia do Hospital do Servidor Público, em São Paulo. Muito bem, Mirna, seja muito bem-vinda. Que bom que deu certo a gente conversar. A gente faz tempo que a gente quer conversar com você, né? Para você falar um pouco com a gente. Maria Cecília, Viviane, um prazer estar com vocês. Sem dúvida vai ser um bate-papo bem interessante. Eu também já estava há muito tempo querendo participar do podcast. Acho que vocês fazem um trabalho incrível aí, trazendo pessoas interessantes, com assuntos de interesse aí não só do oftalmologista, mas no geral. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Que legal. Mirna, antes da gente entrar assim, no cerne da questão, conta um pouco de você, assim, de onde você veio, como é que foi isso, optar pela medicina, pela oftalmologia, onde que você estudou? Então, eu sou da Bahia, sou de Itabuna, sou natural da Bahia, de Itabuna. Estudei minha fase mais precoce do ensino lá, rapidamente saí, uma mudança de família, então eu fui para Maceió, fiz a medicina em Maceió, e daí vim para São Paulo fazer residência no Hospital do Servidor Público do Estado. No final da residência, não sei se vocês lembram, tinha aquela premiação do CBO por serviço, para maior nota, e eu ganhei para ir para Arvo. Que legal! Minha ideia naquele momento era voltar para a Bahia. E aí eu fui para Arvo, foi o último ano, cheio de pompa e circunstância e tal. Fui para Arvo, assistindo algumas palestras, entrei numa salinha. Quando eu entrei numa salinha, estava se discutindo o início da superfície ocular, lá no ano de 1999. E eu falei, nossa, que assunto interessante, eu não quero mais voltar. Voltei para São Paulo, procurei a Maria Emília, a doutora Vera, que eram minhas chefes da córnea do servidor. Eu falei, eu queria fazer essa especialidade aqui, onde faz? Escola Paulista. Então eu fui para a escola e aí iniciei toda a minha carreira com Zé Álvaro na superfície e acabei ficando em São Paulo, muito ligada à Unifesp e ao servidor na área de ensino, e na Unifesp desenvolvendo toda a minha carreira na parte acadêmica de superfície ocular. Fiz meu doutorado. Na época fui para a Itália, lá tinha um mega laboratório de cultura de célula-tronco de córnea. Então eu fiquei aí nessa carreira acadêmica, ainda me encontro nela, na verdade, gosto bastante. E lá pelas tantas, fazendo já a parte clínica, clinicando, fiz toda a minha especialização em córnea, superfície ocular e cirurgia de catarata, surgiu a oportunidade de trabalhar em gestão no Grupo H-Olhos, na época era Grupo H-Olhos. Sempre gostei muito de transformar realidades, eu gosto de chegar e de alguma maneira impactar com a minha dedicação ali de mudar estrutura, realidade. O Grupo H-Olhos, nem Grupo H-Olhos era ainda, era Serpo, e na Serpo existia toda uma estruturação não muito voltada para qualidade, pesquisa. Então eu me inseri neste grupo e comecei a gestão ali. Até que, em 2022, depois da aquisição pelo Grupo Vision One, eu fui convidada a virar diretora nacional do grupo. Então, essa é mais ou menos, em linhas gerais, a trajetória. Um resumo bem resumido, né, Mirna? Mas deixa eu perguntar, antes de você entrar no atual, acho que ainda atual, né? Atual H-Olhos, você já tinha experiência em gestão? Você já tinha aprendido sobre gestão? Onde você aprendeu? Eu aprendi lá, durante acho que uns 8 anos, eu trabalhei como diretora clínica. Primeiro eu fui responsável pelo centro cirúrgico,
E naquele momento tinha o Marinho Scarpe, que fazia administração, ele era um dos sócios. Então existia todo um empenho ali de formar gente ali dentro. E eu sempre fui muito curiosa com as coisas, né? Então eu fui me formando, fazendo e aprendendo no caminho. E é um profissional raro no mercado hoje em dia, né? Profissional da área médica que faz gestão. Em 2021, logo depois da pandemia, eu entrei no MBA do Einstein, já ali entendendo que eu teria um próximo passo depois do Grupo H. Olhos, e eu fui me preparar. E foi uma experiência incrível. Uma turma também muito, muito rica, assim, de troca de experiência. Foi ali que aí eu sedimentei meu conhecimento em gestão. Mas já tinha feito alguns cursos menores, mas o MBA foi esse MBA do Einstein em 2021. Interessante. Desculpa, Pode. eu tô te interrompendo, mas é porque eu tô achando muito interessante, porque eu gosto muito de gestão. Me conta de tudo que você fez de formação hoje, para quem nos escuta, quem gosta de gestão como eu, o que você indicaria fazer para começar a aprender sobre isso? Eu acho que existem pequenos cursos. Antes deste, eu fiz um curso do HCOR, que traz uma muito base assim, sobre gestão. Mas o MBA faz diferença. E se eu tivesse que indicar, na época eu estava na dúvida de fazer GV, fazer o Einstein. O MBA do Einstein ele tem um diferencial porque ele é instituição de saúde falando sobre administração na saúde. Então, eu acho que fez bastante diferença assim, no dia a dia. Você aprende com os cases de sucesso que ele já tem há muitos anos. É uma instituição super rica e super referenciada na área de gestão. Eu acho que um MBA, para gente que já vem ali da carreira acadêmica, é outro enfoque, né? Outra visão, mas eu acho que vale a pena. E a gestão hospitalar? Gestão, MBA executivo em gestão na saúde, no contexto geral, não só hospitalar. Perfeito, fica a dica para quem nos ouve. É muito interessante, né? Mirna, e aí então você está nessa interface, então, né? Você tem toda essa vivência médica, né? De assistência, que está ali na frente do paciente, né? E também esse conhecimento da gestão, né? Então, hoje você atua como diretora clínica, né, dessa grande rede. No começo falei hospital, mas são muitos hospitais, né? É uma grande rede nacional. Uma nova forma, né, de negócio dentro da medicina, dentro da oftalmologia, né? Acho que da medicina não, mas da oftalmologia para a gente é uma nova realidade. E qual que é a tua função, assim, qual que é o teu papel como diretora ali desse grupo, da rede? Então, a gente é estruturado com um corpo de gestores que cada um tem uma jornada. A minha jornada é a jornada médica. Então, eu sou diretora médica da rede. Hoje a gente é a maior rede de hospitais oftalmológicos do país. Temos ali já quase 2.000 médicos na rede de relacionamento. Temos 65 unidades ao longo do país. E a jornada médica ela se ocupa de toda a estruturação, não só referente à atividade médica exclusivamente, mas todo o processo de qualidade também está sob a minha gestão. Temos um setor que é único, assim, eu tenho muito orgulho, que é o Núcleo de Acolhimento Médico, que tem uma área tanto operacional, que cuida do dia a dia da jornada do médico, mas também temos uma área estratégica que a gente cuida do desenvolvimento do médico. Pensando não só no desenvolvimento da carreira dele, mas também na retenção desses médicos que são muito relevantes e no contexto geral, com um forte programa de educação médica continuada, algumas ações. A gente tem um programa de desenvolvimento médico que olha para a carreira do médico e entende como a gente pode desenvolvê-lo dentro da atividade que ele está desenvolvendo dentro da instituição. Então, são essas vertentes: o núcleo de acolhimento médico, que cuida da jornada do médico, a qualidade, que é premissa para a Vision One, e toda a assistência também. Eu tenho gestores que estão trabalhando comigo, enfermeiros, farmacêuticos, toda a área que envolve atividade dentro dos nossos centros cirúrgicos. Então, como eu falei, qualidade para a gente é premissa, e eu acho que hoje é exigência do mercado, mas, sobretudo, é sustentabilidade para o futuro. Eu acho que todos os nossos grandes hospitais, se não estão certificados pelas agências acreditadoras de qualidade, eles estão em processo. Para a gente, a premissa
Às vezes não é fácil, às vezes a gente pega algumas unidades um pouco cruas no termo qualidade, e eu lembro muito bem, quando a gente começou isso há muitos anos no H-Olhos, para o médico era muito difícil. Eram modificações, alterações do dia a dia da atividade médica que não eram explicadas. Então, a bela sacada que a gente teve foi: vamos trazer o médico para essa mudança. Eu acho que toda vez que você engaja o médico, ou quem quer que seja, em alguma mudança, a gente consegue executar de maneira mais rápida, porque tem todo mundo ali na construção. Então, a gente tem isso como premissa, porque a gente entende que qualidade é pré-requisito de instituições que trazem esse papel de segurança dos nossos processos, dos nossos pacientes, e envolve também um aspecto reputacional, né? É segurança não só para o paciente, mas segurança para o médico e para o colaborador que está ali no dia a dia da gente. Fortalece, eu acho, a nossa instituição, né, no mercado de saúde. Muito legal. Hoje, claro que bem menor, né? Eu estou dentro de um hospital acreditado também, nível 2 ONA já, e a gente entende que realmente no começo foi assim, era revoltante, a gente via todo mundo se revoltando, né, contra tudo aquilo que estava sendo instituído. Hoje a gente já está numa fase em que a gente já comemora, né, as aquisições e os processos, né, e eu acho que a grande palavra de qualidade é segurança mesmo, né, o que você está dizendo. Ela traz segurança para todo mundo, né, mas certamente é um desafio para o médico ainda, né. Com certeza. Você acha que o quão importante é isso tudo nesse momento atual que a gente tem de mercado? O médico, ele é formado para ser médico, né? Ponto, técnico, né? A gente é médica, a gente sabe disso. Mas hoje a gente vê essa interface cada vez mais necessária, né? Essa que você é um expert. A gente ter essa noção de gestão, de segurança, de qualidade, de sustentabilidade do negócio. Qual é o contexto hoje? O quão importante você acha para os novos que nos escutam eles terem esse conhecimento? Eu acho que a medicina mudou muito, né, Viviane? A medicina ficou muito mais complexa. Se a gente olhar hoje para o movimento que o mercado de saúde ele está evoluindo, não só com as grandes consolidações, os grandes grupos, mas com toda a mudança do modelo assistencial, com a mudança do perfil de consumidor. Se a gente olhar para o consumidor da saúde, o nosso paciente hoje ele é mais esclarecido, ele é mais exigente, a gente está na era da experiência e do valor. Então, a gente tem que juntar tudo isso no pacote de desafios e dizer: gente, a gente tem que olhar isso com certo otimismo, porque são mudanças muito, muito positivas, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, para entender que a gente tem que acompanhar a mudança do tempo, a gente tem que acompanhar essa mudança do nosso consumidor. Muita gente olha, trazendo agora um pouco para o movimento de consolidação, tem vantagens muito significativas. Quando a gente junta em grandes grupos, a gente tem mais acesso à tecnologia, a gente tem ganho de escala, a gente tem processos muito mais estruturados em termos de segurança, qualidade, a gente consegue, na grande maioria das vezes, trazer uma melhor experiência para o paciente. Quando a gente está inserido num sistema ou numa instituição com a governança forte, e governança muitas vezes a pessoa enxerga, os profissionais podem enxergar como controle, não é, governança é proteção. É proteção. Quando eu trabalho com protocolos bem estruturados, quando eu trabalho com instituições bem certificadas, com controle de indicadores, metas, isso é novidade para boa parte dos médicos. Isso tudo é proteção, não é um mecanismo exclusivo de controle, é controle no bom sentido, é proteção para o colaborador, para a instituição e para o paciente. Mas temos os desafios, né? O médico precisa também aprender a trabalhar de forma mais integrada. Atividade médica, até certo tempo, era aquela: eu tenho meu consultório, faço o jeito que eu gosto, eu me formei para isso e está tudo certo. Mas a gente precisa aprender de maneira mais integrada, a gente perde um pouquinho daquela autonomia isolada para ter um pouco de alinhamento institucional. Isso pode ser ruim se toda essa jornada for construída pelo ambiente corporativo, mas se a gente traz o médico para a construção de toda essa jornada, de todo esse modelo assistencial, eu acho que é super positivo. Então, o ponto central é que a medicina não pode perder a essência nesse caminhar aí, dessa mudança toda, mas, e aí eu trago muito da nossa experiência na Vigião, quando a estrutura corporativa ela é
entende que a qualidade assistencial e reputação e a importância do médico ali caminhando junto e construindo todo esse modelo, funciona muito melhor, funciona muito bem, tanto para a instituição quanto para o médico e, sobretudo, para os nossos pacientes, né? Você tocou num termo bem importante, né, Mirna, sobre autonomia, né? Eu imagino que vocês devam ter, discutir, você falou que tem essa questão da educação médica continuada, né? Então, o médico que está lá na frente, ele tem lá um ambulatório que ele vai atender naquele período. Ele decide, existe uma sugestão de tempo de atendimento, tempo de consulta, número de pacientes que ele tem que atender? Existe métrica nesse sentido de que você tem que ter um volume? Como é que funciona isso? Ou isso é uma coisa mais personalizada de cada unidade? Maria Cecília, isso é bem personalizado, tá? Acho que cada hospital trabalha, e obviamente dependendo da especialidade, isso vai mudar muito. Dentro da Vigilância não existe a regra de, olha, você tem que cumprir esse número de pacientes por agenda. Não, a gente consensa com as especialidades, isso é um trabalho muito da unidade em si, muito menos do corporativo nacional, de estruturar a agenda no médico baseado na especialidade e nas peculiaridades locais. Tem paciente que atende consulta de catarata com 30, tem paciente que atende consulta de catarata com 15, tem oftalmopediatria que precisa de mais, a neurooftalmologia também. Então, não existe essa coordenação nacional de como eu devo atender. O que a gente pede? Vamos tentar melhorar a produtividade das agendas. A gente tem, obviamente, algumas recomendações de cancelamentos, porque isso tudo impacta não só para o paciente, né, quanto para a jornada. Então, não vamos cancelar em cima da hora, vamos tentar manter a ocupação dos consultórios de uma regularidade, não fechar a agenda toda hora. Existe toda uma recomendação, mas não o controle de tempo de atendimento, não. E com relação a condutas, Mirna, a educação médica continuada, eu entendo que ela deva estar discutindo padronizações. Então, tem um paciente com úlcera de córnea, como que a gente deve manejar esse paciente, se a gente vai fazer a coleta, se a gente não vai. Isso realmente existe? A gente, como eu te falei, eu gosto uma coisa que eu me orgulho muito foi o modelo que a gente construiu dentro da companhia de trazer a liderança médica, não só no aspecto de educação médica continuada, mas de gestão mesmo. A gente trabalha direto com os diretores médicos, diretores clínicos. A gente tem alguns comitês que são comitês estratégicos de especialidades. Eu tenho um representante de cada hospital. A gente se reúne periodicamente para definir protocolos, inclusões de novas tecnologias em saúde. Tudo que se refere à atividade dentro da especialidade, a gente discute ali. Exemplo, saiu uma nova lente intraocular, foi lançada no mercado. Vamos incluir no nosso portfólio nacional? Revisa a literatura, comitê estratégico, lente. Vamos incluir ou não? Eles vão estudar, eles vão testar e eles vão dar o report aprovando ou não a inclusão dessa lente. E aí existe um outro comitê de negociação que ele vai negociar. Tendo dito isso, negociou, a gente incluiu corpo clínico. A partir de agora nós temos esse racional de uso de lentes intraoculares. Graças a Deus trabalhamos com as melhores. Existem os protocolos clínicos institucionais também bem estruturados para as doenças mais prevalentes, ainda não para tudo, mas nós trabalhamos fortemente também com os protocolos e muito baseado aí no treinamento, que a gente entende conhecimento uniformiza o nosso atendimento e nossa qualidade de assistência. Então, sim, a gente trabalha com protocolos, não para tudo, mas para as doenças com prevalência maior, com certeza. Mirna, deixa eu falar sobre um assunto que a gente sabe que as consolidações, os grupos empresariais, eles vêm e eles assustam muito aos médicos em todo o território nacional, né? E um contraponto que eu quero conversar com você é que a gente vê que a gente sai de uma medicina e de um médico em que ele era único, em que ele tinha total autoridade, paternalista, um soberano, vamos dizer assim, entre aspas, e a gente vai para um outro caminho onde a gente tem uma instituição financeira, muitas vezes, que adentra nesse mercado, que certamente, indiscutivelmente, ela traz muito mais qualidade de gestão e de tudo aquilo que a gente estava falando, de segurança, de sustentabilidade,
mas que também, de certa forma, traz um receio, né, que acho que é isso que permeia o nosso meio, de comoditização do profissional médico, né? Você acha que isso é real? Isso é lenda? Isso, a gente tem que temer isso mesmo e tem que mudar nossa postura? O que você me diz sobre isso? É, eu acho que essa percepção de ameaça, com essas consolidações, com a movimentação de grandes grupos aí na área da medicina, eu acho que tem fundamento em alguns contextos, sim. Existem modelos em que o médico acaba ficando muito distante das decisões da sua própria atividade médica, e naturalmente isso vai gerar uma sensação de perda de autonomia, de, de perda do próprio pertencimento à atividade que ele está exercendo. Mas eu acredito que tem um movimento de transformação muito importante no papel do médico também. Aliás, antes, quando os profissionais eles estavam ali focados muito na coisa individual, no consultório, eu faço do meu jeito, esse modelo, infelizmente, tende a não existir. É óbvio que as pequenas clínicas vão continuar existindo, mas não vai ser a grande maioria. Existe uma movimentação muito forte de reestruturação de toda a medicina. E hoje essas organizações maiores, as decisões elas precisam também considerar impacto coletivo. Você mesmo falou de sustentabilidade, padronização, qualidade, segurança. Essa é uma exigência de mercado. Eu não posso fazer do jeito que eu gosto. Eu tenho que fazer do jeito que a regulação diz que eu tenho que fazer, que a evidência científica diz que eu tenho que fazer, que é melhor para o meu paciente e o que ele espera. Tá? Levar em consideração também a questão da experiência do paciente. Então, essa gestão profissional, eu não acho que ela seja um problema, mas quando o médico deixa de ser ouvido na construção, isso sim é um problema. Então, eu acredito que para olhar com um certo cuidado essa condição, mas não temer, é tentar se inserir, tentar preparar, tentar estar inserido em grupos que tenham esta visão. Os grupos com maior sucesso, mais maduros, justamente conseguem integrar essa coisa do médico com a gestão executiva, né? Trazendo um diálogo. O médico ele deixa esse papel que muitos acham, eu estou aqui só para virei uma commodity. Não, eu sou só o executor. Não, ele passa a protagonizar essa mudança também. Então, acho que estar inserido em grupos que tenham essa visão ou fazer acontecer, que nem sempre estar num grupo a gente vai ter essa atividade cerceada. Eu acho que a gente pode se preparar e tentar contribuir. Eu acho que o papel do médico é cada vez mais estar inserido nesse sistema e não temer. Olhar, eu sempre olho com otimismo essas mudanças, né? Onde que eu posso me inserir? De que maneira eu posso me preparar? Ser adaptável. Acho que uma das competências que o médico atual, não são os novos, especialmente os velhos, é um esforço muito maior, ou os mais antigos, não velhos, mais antigos, é desenvolver competências que a gente não tinha antigamente. Uma delas é a adaptabilidade. Eu preciso me adaptar a um novo momento para entender e me inserir nesse mercado de saúde tão diferente né, Maria Cecília? De quando a gente começou lá atrás, e é outra medicina. Perfeito, eu acho essa fala muito válida e eu vou reforçar, se isso é só mais um reforço para quem nos ouve, que eu acho que dentro desse contexto, você ficar acanhado com medo e contra talvez só atrapalhe, né, a sua carreira. Eu acho que talvez você não precisa ser um expert em gestão, mas a gente precisa entender o momento, né, que é uma coisa que a gente chama muito no podcast, né? A gente precisa saber, a gente precisa ser inteligente o suficiente para poder observar o que está acontecendo, né? Setar a nossa mentalidade, porque o mundo é muito maior do que o nosso umbigo, né? E poder se preparar para tudo isso, preservando aquilo que a gente acredita, que é humanização, missão, né? Cuidado. Então, acho isso muito válido e é um reforço aí para quem nos ouve. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta, só para não perder o link dessa fala. Você como médica, Mirna, agora eu estou falando com a médica Mirna, não estou falando com a pessoa Mirna e não com a gestora Mirna, vamos dizer assim. Você vê isso como possível? Quer dizer, o médico preservar essa humanização e essa missão dentro desse contexto que a gente vive hoje? Viviane, eu acho que sim.
olhando para a atividade médica, eu acho que o que vai fazer diferença, né? Eu acho que as hard skills, a excelência técnica, isso aqui é básico. Acesso a conhecimento, a gente tem aí globalizado. Não é mais um destaque. Eu sei, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, eu sou super especialista em alguma área. Isso é básico, isso é fundamental? Mas é suficiente? Não mais. O que a gente precisa olhar e desenvolver são as outras competências. E aí você falou muito bem. E para eu continuar me mantendo numa posição que eu gostaria de estar, eu vou precisar desenvolver essas competências. E passa muito pelo processo de humanização que você falou. A gente tocou no ponto de a mudança do perfil do consumidor. Eu vejo isso muito na minha prática clínica. Eu olho, às vezes eu pergunto, e eu até pergunto para o paciente, mas o que fez você me escolher? Né? A capacidade de conexão com o paciente, a comunicação, hoje em dia é super importante, não só a comunicação institucional, mas a comunicação médico-paciente. Vou dar um exemplo, recentemente a gente fez até uma linha de treinamento com o nosso corpo clínico sobre comunicação. Conversas difíceis, disclosure de problemas eventuais que podem acontecer, como fazer os acordos com os nossos pacientes. Então, existem soft skills, e aí a escuta ativa, como eu me comunico, a maneira clara como eu me relaciono com o paciente, a questão da inteligência emocional, não deixando de lado a questão da gestão, precisa ter minimamente o conhecimento básico, a capacidade de estar inserido num cenário mais amplo, esquecer de trabalhar, aquela coisa de, eu trabalho sozinho, multidisciplinaridade. Acho que tudo isso faz sim a possibilidade de a gente ser um bom profissional e ter sucesso na carreira. E, como eu falei, sem dúvida nenhuma, a questão da adaptabilidade. Adaptabilidade, eu acho que é a palavra dos nossos tempos. Está mudando muito rápido tudo, muito rápido. Uma coisa, o médico, ele sempre foi um profissional que ele teve um ganho financeiro acima da média do mercado. A gente sabe disso, continua sendo, né? A gente tem ali, se a gente for pegar a média salarial do engenheiro, do advogado, a gente sabe que a gente está ali no topo dessa linha, mas a gente tem os antigos, né? Eu venho de uma família de médicos, a projeção financeira que a gente almejava e a projeção financeira que é possível hoje, de novo, estou falando com a médica Mirna, não com a gestora, obviamente, né? Você acha que isso mudou? Acredito que não. A gente tem áreas hoje em dia na oftalmologia, talvez tenha mudado, porque antigamente o consultório privado, a consulta só particular, muito menos pacientes com cobertura de saúde suplementar. Eu acho que aquela realidade do passado estava muito em detrimento disso. Hoje em dia, e aí óbvio que eu vou trazer a questão de muito mais volume, as doenças muito mais prevalentes, tem especialidades cujo faturamento anual, cuja receita que alguns médicos acabam atingindo são altíssimas. Então depende muito, hoje tem muita tecnologia envolvida no contraponto com o passado, então eu acredito que existe ali um pareamento das possibilidades financeiras ainda, Viviane, não acho que está tão distante não. Perfeito. Por motivos diferentes, mas sim, ainda é uma das especialidades com a possibilidade de ganho financeiro bastante alto, se fizer direito, se tiver dedicação, se tiver formação, se souber falar, se souber fidelizar seu paciente. Acredito que, de maneira pareada, com motivos diferentes, acho que sim, a medicina ainda está nesse processo de grandes ganhos, né? Então, assim, a gente já está indo para o final do episódio, eu vou querer ouvir tuas considerações finais, mas um parêntese que eu queria fazer, dentro dessa estrutura, então, tem espaço para que o médico tenha as suas características, fidelize seus pacientes e possa almejar um ganho financeiro interessante. Sem dúvida nenhuma. O que a gente mais quer, e se a gente olhar para o cenário da instituição e da companhia, o médico que atende bem, que opera bem, que fideliza seu paciente, ele traz ganho para todo mundo.
primeiro para o paciente dele, segundo para ele, terceiro para a instituição. Então, tem espaço sim, e a gente fomenta muito isso. Eu citei inicialmente no programa que a gente tem de desenvolvimento médico, é olhar para a carreira do médico e dizer, por que você está atendendo saúde suplementar ainda? Olha para a tua demanda reprimida, olha a quantidade de pacientes com aporte particular que estão te esperando para daqui a 3 meses. Parou. Saúde suplementar não faz sentido para você, faz uma agenda mais premium para você, só particular, entendeu? Então a gente tem esse olhar também de melhorar e de alavancar os ganhos do nosso, porque isso é ganho para todo mundo, não só para ele. Eu acho que tem sim, eu acho que o profissional ele consegue se posicionar mesmo em grandes grupos, e se olhar para a Vision West, tem grandes expoentes da medicina lá dentro, e tem grandes expoentes faturando muito bem em termos financeiros também. Então, o espaço, sem dúvida nenhuma. O importante é ficar naquele ciclo, lifelong learning, tem que estar sempre aprendendo, reaprendendo, chega laser, chega nova tecnologia, tem um modo diferente de fazer, tem os processos de qualidade, aprender a colaborar, aprender a estar inserido dentro de uma grande instituição, debaixo de uma governança séria, e, obviamente, se reinventar frente às mudanças que estão acontecendo. Eu acho que aí tem espaço, todo médico que tiver essa visão vai ter espaço para esse cenário em transformação que a gente está no mercado de saúde. Perfeito. Muito bom, né, Vivi? Muito bom. Muito esclarecedor esse nosso bate-papo. Muitas Lívia. informações úteis e muitos insights para quem Muitos nos ouve, né? insights, muitos insights. Eu queria Que bom super mesmo. agradecer a tua participação aqui. Tem assunto para vários episódios, Com né, certeza. Vivi? Mas muito feliz com a tua presença, viu? Muito honrada. Suas palavras Obrigada, finais, Mirna, Cecília. para nossa audiência? Algum recado para a nossa audiência de médicos oftalmologistas, desde os mais jovens até os de carreira já, né? Obrigada a vocês, obrigada, Cecília, pelo convite, Viviane. Eu acho que é isso, não temam o futuro, né? Vamos olhar de maneira otimista, vamos nos preparar ao futuro aí para a gente viver, né? Para a gente conquistar. Eu acho que quem se preparar, quem estiver disposto e não rejeitar o futuro sem nem conhecê-lo, eu acho que vai ficar para trás. Eu acho que é isso, é preparação sempre, olhar para as exigências atuais do mercado e vamos Bora. atrás que a gente consegue. Bora que a Bora. gente conquista, né? Exatamente. Super Muito Tá bom, legal. bom. Mirna, Muito obrigada. bom, muito Muito bom. obrigada. E Tchau, assim tchau. chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Oftalmo Expert, de olho no futuro.